Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 17 de outubro, e nós vamos seguir aqui com os nossos estudos, hein? Graças a Deus porque você escolheu estar aqui. E antes de nós começarmos, vamos orar a Deus pedindo que Ele também se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós. E nesse momento gostaríamos humildemente de te convidar, Pai, de convidar o Teu Espírito Santo para estar presente conosco, para nos ensinar aqui através da Tua palavra, através da lição da escola sabatina, esse tema que é tão importante para nós e que só o Senhor pode nos instruir verdadeiramente. Senhor, louvamos o Teu nome e suplicamos também humildemente o perdão dos nossos pecados. Suplicamos também, Pai, forças para o nosso dia, para a nossa jornada, para a nossa vida. O Senhor conhece os dramas, as dificuldades de cada um que está aqui. Suplicamos também que o Senhor nos sustente com o Teu braço forte. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, o título da lição de segunda-feira é Do Poder da Sepultura. Então, vamos aqui começar a nossa lição. Bom, a lição começa trazendo uma tarefa para nós. Leia o Salmo 49. E aí depois ela faz uma pergunta. O que levou o salmista a ter tanta certeza de sua ressurreição final, como está escrito ali no verso 15, em contraste com os que pereceram sem essa certeza? Queridos irmãos e queridas irmãs, eu não vou ler o Salmo 49 todo, mas eu gostaria de ler aqui a introdução do Salmo e, assim, gostaria de motivar vocês a ler esse Salmo na Bíblia de vocês. Vejam só. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, diz o verso 1, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Então, vejam só, o salmista aqui começa chamando a nossa atenção que ele vai falar palavras de sabedoria. Leia aí na sua Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã, que você vai ver que tem muita sabedoria nessas palavras. Vamos ver aqui os comentários da lição, porque ela vai passar comentando vários versos ali do capítulo, né? E aí a gente vai pensando junto aqui. Olha só. O Salmo 49 fala sobre a falsa confiança dos tolos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza, como está escrito ali no verso 6, que chegam a dar o seu próprio nome às suas terras, como está escrito no verso 11, e que vivem apenas para fazer o bem a si mesmos, como diz ali o verso 18. Agem como se suas casas e sua própria glória durassem para sempre, como é mencionado nos versos 11 e 17. Mas os tolos esquecem de que sua honra desaparece e que eles perecem assim como os animais, como está escrito ali no verso 12 do Salmo 49. Como ovelhas, estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. A aparência deles se desfará na sepultura, longe de suas gloriosas mansões. Isso está escrito ali no Salmo 49, verso 14. Eu gostaria de complementar aqui a leitura do verso 14. Na minha versão está um pouquinho diferente. Diz assim, ó: como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam.
Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, a sepultura é o lugar em que habitam. Não está dizendo que as pessoas morreram e foram para algum outro lugar e estão lá conscientes. Não, elas estão na sepultura. Continuando aqui os comentários da lição. Conforme declarou Jó séculos antes, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Jó capítulo 1, verso 21. Leia também algo muito similar escrito no Novo Testamento, lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 7. Bom, continuando aqui, o salmista aponta que tanto o tolo quanto o sábio morrem, deixando as suas riquezas para os outros, como está escrito ali no Salmo 49, verso 10. Mas há um contraste radical entre eles. De um lado estão os tolos que perecem, embora tentem encontrar segurança em suas próprias posses e realizações transitórias. Por outro lado, os sábios contemplam além da saga humana e da prisão da sepultura, a gloriosa recompensa que Deus tem reservado para eles, como está escrito também em 1 Pedro, capítulo 1, verso 4. Vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 1, verso 4. Olha só o que está escrito. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Sobre o que está se falando aqui? Vejam o verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E agora eu vou ler também o verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, como o conceito do Antigo Testamento não mudou no Novo Testamento. A Bíblia é um todo harmonioso, não é? Continuando aqui os comentários da lição. Com essa percepção em mente, o salmista pôde dizer com confiança: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Salmo 49, verso 15. Compatível com a esperança do Antigo Testamento, essa declaração não sugere que no momento de sua morte a alma do salmista voaria imediatamente para o céu. O salmista estava dizendo simplesmente que não permanecerá para sempre na sepultura, pois chegará o tempo em que Deus irá redimi-lo da morte e levá-lo às cortes celestiais. É algo muito importante, meu querido irmão, minha querida irmã, nós lembrarmos de harmonizar tudo aquilo que nós estamos lendo, que nós estamos estudando. Não podemos pegar só um texto e esquecer todos os outros a respeito do mesmo assunto. Então precisamos, nessa harmonização, levar em conta as duas coisas. E isso acontece como? Olha, os mortos não têm consciência, mas eles não estarão para sempre na sepultura. Quando Cristo voltar, eles serão ressuscitados, serão chamados novamente à existência. E aí, então, Deus nos tomará para si. O que diz o Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao 3? Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa declaração de Jesus, ela nos leva a pensar, querido irmão, querida irmã, que nós só estaremos com Ele, de fato, fisicamente, no momento em que Ele voltar. Antes disso, nós não estaremos com Ele. Porque senão, por que Ele falaria isso? Olha, eu voltarei para que onde eu estou, vocês estejam também. Se nós já estivéssemos no céu, quando morremos,
né? Cristo não teria necessidade de voltar, não é mesmo? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui e finalizar a lição de hoje. Mais uma vez, a certeza da ressurreição futura é retratada, trazendo esperança, segurança e significado à existência presente. Portanto, os sábios receberão uma recompensa eterna mais gloriosa do que os tolos seriam capazes de reunir nesta vida. Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, essa esperança, ela deve dar valor também à nossa existência presente, porque é enquanto estamos vivos que podemos aceitar a salvação de que Cristo fez aí um sacrifício tão grande para nos ofertar, né? E não é depois da morte que isso, vamos dizer assim, sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, a esperança da ressurreição, ela dá significado à nossa existência presente, pelo sentido de que não é quando nós morremos que nós passamos já para um plano melhor. Não. A ressurreição, ela mostra que, assim como Cristo ressuscitou, nós seremos ressuscitados. Então, nós precisamos viver o presente de maneira a, neste presente, aceitar a graça de Deus, aceitar a salvação em Cristo e levar isso também para outras pessoas. Vocês conseguem ver quanto isso é grandioso? Bom, para finalizar aqui, a lição faz algumas perguntas para nós. De que maneira você tem percebido a tolice de confiar nas riquezas e realizações humanas? Manter os olhos na cruz pode nos proteger de cair nesse erro? Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, existem situações em que todo o dinheiro do mundo não é capaz de nos livrar. A morte é uma delas, não é? Quando nós estamos com uma doença terminal, uma doença que nos padrões humanos não tem cura, e aí nós imaginamos que o nosso destino certo é a sepultura, a não ser que haja um milagre divino, e que muitas vezes acontece esse milagre, mas algumas vezes não acontece, e para as pessoas que não confiam em Deus e confiam somente nas suas riquezas, nas suas realizações, essas coisas não são capazes de salvá-las. Bom, e como nós podemos nos proteger aí, né, dessa questão de confiar nas riquezas e não confiar em Deus, mantendo os olhos na cruz? Bom, no Salmo 49, eu gostaria de voltar com vocês, lá no verso 7 e no verso 8, está escrito o seguinte: ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. O que esse trecho está dizendo aqui? Está dizendo que nenhum de nós, seres humanos pecadores, pode pagar a Deus pelo resgate da alma do nosso irmão. Nem pelo resgate da nossa própria alma nós podemos pagar. Mas o que a cruz de Cristo nos mostra? Ali foi pago o preço do nosso resgate, do meu e do seu resgate. Ele morreu, meu querido irmão, minha querida irmã, e ele pagou o preço que nenhum de nós poderia pagar. Portanto, a cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo são as coisas mais valiosas que nós temos nesta vida. Isso é o que mais valioso nós podemos ter, porque isso garante a nossa vida eterna, meu querido irmão, minha querida irmã. Se nós aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos às suas instruções, então precisamos valorizar aquilo que tem mais valor. O dinheiro tem valor? Tem. A riqueza tem valor? Tem.
mas eles não conseguem garantir a nossa vida eterna, meu querido irmão, minha querida irmã. Eles não conseguem garantir muitas vezes nem a nossa existência nesse mundo. Portanto, que nós possamos valorizar aquilo que Cristo fez por cada um de nós e que possamos usar essas bênçãos que Ele nos concede de riqueza, para quem Ele concede riqueza, de bens, para quem Ele concede bens, né? Para ajudar as outras pessoas também a alcançar a salvação em Cristo. Seja através de um auxílio, seja através de ofertas, seja através de você acolher alguém que está precisando e aí usar os seus recursos para ajudar essas pessoas. Que nós possamos lembrar desses textos e nos lembrar do grande sacrifício que foi feito por nós. E ele tem mais valor do que qualquer riqueza deste mundo. E nós precisamos compartilhar isso também com outras pessoas. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.